Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, a todas. Sejamos aí bem-vindos, sejamos bem-vindas para a retomada dos estudos do Livro dos Médiuns. Olha só, eu estava fazendo as contas, nós ficamos exatamente 3 meses sem esse estudo. A última vez que nós abrimos o livro aqui para fazer algum tipo de comentário a respeito dele, dessas teorias todas que vêm aqui, foi exatamente no dia 6 de março. Depois, as 2 próximas sextas-feiras, nós abordamos o assunto ectoplasma. Não sei quem está lembrado, a gente até projetou aí alguns slides, sendo que no último tópico, na segunda parte, já estava sem público presente. E depois nós aproveitamos esse tempo para fazer aí algumas palestras, 8 ou 9 palestras, abordando assuntos do Evangelho. Foi bom porque relembrei a minha época de palestras, que eu comecei fazendo palestras, e agora a gente retorna aí ao estudo do Livro dos Médiuns. Só para a gente fazer uma revisão naquilo que a gente já viu. Porque quando eu peguei o livro para poder elaborar o estudo de hoje, eu até fiquei meio perdido, poxa, em qual parte que a gente estava mesmo? Porque tanta coisa aconteceu nesses 3 meses, né? É tanta informação, é tanta coisa em cima, é tanta notícia, que enfim a gente fica um pouquinho perdido. Mas, relembrando, esse livro, ele é composto por 2 partes. Uma primeira, menor, que nós já passamos, e uma segunda parte, que, por sua vez, tem, segundo consta aqui nesse meu livrinho dos médiuns aqui, 32 capítulos. Essa segunda parte, nós adotamos um esquema diferente de estudos. Nós pegamos esses 32 capítulos e resolvemos não segui-los sequencialmente. 1, 2, 3, 4, até o 32. Optamos por dividi-los em blocos. Em 3 blocos, em que nós abordaremos os assuntos médium, tipos de mediunidade e reunião mediúnica. Então, dentro de cada bloco, médium, tipos de mediunidade e reunião mediúnica, nós englobamos aí alguns capítulos pegos aleatoriamente, mas que têm uma mesma identidade de assuntos. Nós já, inclusive, abordamos tudo relacionado aos médiuns presentes nesse capítulo. Falamos, por exemplo, dos tipos de médium, das formações, sobre a mediunidade em si, o papel dos médiuns no fenômeno mediúnico. Falamos da mediunidade nos animais e falamos a respeito de obsessão. Foi o primeiro bloco que já está encerrado. Começamos o segundo bloco quando estourou essa questão da pandemia aqui no Brasil, que é o bloco que fala a respeito dos tipos de mediunidade. E antes mesmo de falar dos tipos de mediunidade, nós falamos a respeito do animismo. Então falamos muita coisa a respeito de bicorporeidade, de transfiguração, levitação, psicometria, que são assuntos relacionados ao animismo, aos fenômenos anímicos, né? Telepatia, por exemplo. E aí nós iríamos começar os fenômenos de efeitos físicos e os fenômenos de efeitos inteligentes, porque todo fenômeno mediúnico ou é fenômeno de efeito físico ou é fenômeno de efeito inteligente. Começamos aí os fenômenos de efeitos físicos, quando estourou esse processo todo, aí a gente teve que dar aquela interrompida. Mas nós já tínhamos abordado os capítulos 1, 2 e 4 dos fenômenos de efeitos físicos, que são aqueles fenômenos mediúnicos em que o que se sucede é visto por todos. Nos fenômenos de efeitos físicos existe, por exemplo, o processo de levitação de objetos, desaparecimento de objetos, existem os fenômenos de poltergeist, né? Enfim, inúmeros outros processos aí que nós vamos abordar nessa nova leva aí de estudos, para que a gente possa revisar. Hoje vamos dar uma olhada novamente no capítulo 4, vamos passá-lo aí, né? Uma vista a respeito dele aí, para depois abordarmos o capítulo de número 5. Na verdade, o capítulo 4 e o capítulo 5 são meio complementares. Falam basicamente a respeito da mesma coisa. O capítulo 4 se intitula Teoria das Manifestações Físicas. É preciso relembrar que quando Kardec começou aquele estudo todo relacionado ao Espiritismo, ele começou, obviamente, sendo atraído pelo fenômeno das mesas girantes, que nós cansamos já de falar por aqui, né, que todo mundo aí já sabe, um fenômeno que tomou conta da Europa na segunda metade do século XIX e outras partes do mundo também.
Esses fenômenos de mesas girantes, bem como da movimentação de outros objetos, chamaram a atenção de inúmeros indivíduos, muitos curiosos, outros cientistas, pesquisadores, até que Kardec, tudo culminou com Kardec, em verdade, em que ele resolveu dar todo um colorido científico, todo um apanhado científico para tudo aquilo que estava acontecendo. Bom, mas aí vem a pergunta, como que os espíritos vão atuar na matéria? É a pergunta que é respondida nesse capítulo de número 4 e capítulo de número 5. Porque os espíritos, no estado normal deles, são invisíveis. Aqui nesse salão, está cheio de espírito desencarnado, com os seus respectivos corpos espirituais, ou perispíritos. Mas eles são invisíveis. Eles conseguem, inclusive, atravessar a parede, atravessar a porta, eles conseguem, planar no espaço. Caso algum deles queira pegar minha mão, meu braço, não vai conseguir. Mas, se assim é, como que eles conseguem agir na matéria? Na época das mesas girantes, o fenômeno teve esse nome por quê? Porque as pessoas se reuniam em torno de uma mesa, arredondada de preferência, e depois, ao cabo de alguns minutos de concentração, a mesa começava a rodar sozinha. Em algumas situações ela se elevava, ela andava pelo salão, ela caía, chegava ao ponto de se quebrar. E inúmeros outros fenômenos que nós conhecemos aí, o mais conhecido aqui no Brasil, de fenômeno de efeito físico, a famosa brincadeira do copo. Que todo mundo aqui já ouviu falar e um ou outro aí já tentou até fazer. Fenômeno de efeito físico. Como que os desencarnados agem num copo ali que é material? Nos fenômenos de poltergeist, em que as louças quebram, em que os móveis caem no chão, em que uma saraivada de pedras de repente surge do nada. Como que os desencarnados, como que os espíritos agem nessa matéria densa, pesada? Já que a matéria do corpo espiritual deles é muito mais sutil do que a matéria pesada e densa do nosso mundo material. Essa é a pergunta. E Kardec tinha uma teoria a respeito disso. Na mente de Kardec, o que os espíritos faziam? Eles solidificavam seu corpo espiritual a tal ponto que eles conseguissem pegar os objetos. E ele tinha essa teoria na cabeça dele, ele, Allan Kardec. Se algum livro se elevasse assim, pelas mãos de algum espírito, é porque aquele espírito tinha suas mãos mais ou menos solidificadas. Em algumas situações, isso era visto. O espírito se materializava total ou parcialmente e mãos eram vistas pegando objetos, fazendo um carinho numa pessoa, beliscando outra, até casos de indivíduos serem estapeados por espíritos. Nós vamos contar a respeito disso aí quando abordarmos o assunto das casas mal assombradas. Isso nesse livro ainda. Poxa, mas como que isso acontecia? Kardec então pensou, de certo, o perispírito se solidifica a tal ponto de pegar a matéria densa. Mas depois de uma série de perguntas e de investigações, os próprios benfeitores espirituais deram uma teoria diferente. E como que os benfeitores espirituais explicam os fenômenos de efeito físico? A grosso modo, porque a gente já passou nesse capítulo número 4. São necessários 2 tipos de fluidos, 2 tipos de energia aí. Uma energia mais densa, mais pesada, visível em inúmeros casos, que sai do corpo do médium, que é o famoso ectoplasma, que nós já abordamos aí alguns aspectos a respeito dele aí. Pois bem, esse ectoplasma, ele tem que, por sua vez, ser misturado com a energia que vem do desencarnado. Então imagina a seguinte situação. Nós temos de um lado o médium encarnado que fornece a sua gama, o seu montante de ectoplasma. Do outro, o espírito desencarnado que vai fazer a ação do fenômeno. Ele tem que doar a sua energia também. Então existe ali uma combinação de energias. De um lado, o ectoplasma do médium encarnado. Do outro, a energia do desencarnado, que vem do seu próprio corpo espiritual. O espírito manipula aquilo ali como se fizesse uma argamassa. E satura o objeto em que ele vai operar com aquela argamassa fluídica, espiritual. A partir daquele momento, os benfeitores nos ensinam. Está acontecendo a chamada animalização da matéria. É o termo que os benfeitores costumam usar. A matéria fica animalizada. Sabe o que significa isso? Ela fica dotada de vida momentânea. Ela pensa? Não.
Ah, ela tem sentimentos? Não. Ela vira um espírito? Também não. Nada disso. Simplesmente ela fica dotada de uma vida momentânea, ela fica animalizada. Tá, e daí? E daí que com isso, os espíritos desencarnados, eles conseguem, usando a força do seu pensamento, da sua vontade, fazer o que bem entenderem com aquele objeto que foi animalizado. Então, supondo que houvesse um médium de efeitos físicos aí, supondo que exista do meu lado um espírito desencarnado querendo pegar esse meu livro. Se esse espírito, por conta própria, quisesse pegar, ele não ia fazer isso. Porque a matéria do corpo espiritual dele, obviamente, é muito mais sutil do que a matéria desse meu livro. Ah, mas ele quer pegar esse livro aqui para poder fazer o livro bailar no ar. Ele vai pegar o ectoplasma de alguém aqui. Ele pega esse ectoplasma, junto com a própria energia dele, e envolve, satura, vai impregnar o meu livro com essa energia. E aí, usando a força de pensamento dele, ele faz o que quiser com isso aqui. Faz o que quiser. Em fenômenos de poltergeist, em muitos casos, as portas se abrem e fecham, janelas se abrem e fecham, né? Louças caem do nada e quebram, móveis de repente caem no chão e fazem uma barulheira danada, pedras são atiradas, roupas pegam fogo. Qual que é a base desse fenômeno todo? É o diabo? Não, porque o diabo não existe. O que existe ali é uma ação espiritual, que usa o ectoplasma do médium juntamente com a energia do próprio espírito. Pode falar. Então, aí parece que você falou, mas eu não estou lembrando. O espírito, ele fazendo essa argamassa, ele não pega com a mão espiritual dele, né? É só, ele fica, vamos dizer, braço cruzado, com a mente, ele faz o que ele quiser com o objeto. Exatamente, Vicente. Olha só a pergunta sua, né? Quer dizer que o espírito ele age só com a mente, ele fica com os braços cruzados, age só com a mente e aquele objeto faz o que ele quiser com aquele objeto. Sim, é isso que tem que acontecer. Só que tem um detalhezinho aí interessante. Os espíritos que fazem parte desses fenômenos de efeitos físicos são normalmente espíritos inferiores. Os superiores, eles simplesmente planejam a situação toda, né? Mas eles precisam de um espírito inferior que tenha o corpo perispiritual mais denso para poder agir sobre a matéria. E esses espíritos inferiores, na grande maioria dos casos, eles ainda estão com as ideias muito terrenas. Então, para ele pegar esse livro, ele realmente leva as mãos dele e pega o livro. Porque ele acha que ele tem necessidade de pegar o livro, usar a sua força muscular para levar ele em qualquer lugar. Só que ele não sabe do que está acontecendo, da teoria do fenômeno. Em verdade, o que acontece é, o ectoplasma, juntamente com a energia dele, animaliza o livro. E a própria força de vontade dele, o próprio pensamento já é suficiente para fazer o livro se elevar no ar. Só que ele não sabe disso. O que ele faz? Ele leva a mão ao livro, pega, né, e faz o que quiser. Kardec conta a história, por exemplo, de que já foram vistos espíritos sentados ao piano, dedilhando as teclas e saindo música, né? Então, na cabeça desse espírito, ele está fazendo música porque a sua força muscular está pressionando as teclas e aí está vindo a música. Só que, na verdade, não é o que está acontecendo. Na verdade, as teclas do piano estão impregnadas de ectoplasma. E a própria energia mental dele já é suficiente, a sua força de vontade, para poder agir ali nos objetos. Que coisa, né? Por quê? Porque o corpo perispiritual dos superiores é sutil. Mesmo que eles tentem agir sobre a matéria mais densa, eles têm dificuldade. Eles precisam de pessoas desencarnadas cujo corpo espiritual é denso, é pesadão, que se identifica mais com a matéria. Então, fenômenos de efeitos físicos são produzidos por espíritos dessa ordem. Podemos ter certeza absoluta que é assim que acontece. Algo mais, gente, relacionado aí a esse ligeiro resumo daquilo que a gente já viu? Sim. Parece que acaba no dia a dia ajudando, aí ele conversa
um dente saiu da boca dele. Aí ele não gritou, falou, cara, você pegou o dente assim, aí ele falou, você tem um soco agora, ele recebeu uma porrada, porque o espírito era contrário ao que ele estava falando. A história que eu conheço do Chico é uma história parecida com essa que você me contou. Ele estava trabalhando lá na Fazenda Modelo, né, na máquina datilográfica, naquela época não existia computador. De repente ele leva a mão no ombro assim e dá um gemido de dor. Né, assim. O pessoal vai lá acudir ele, mas Chico, o que aconteceu, tudo tal. Aí ele respira e a dor passa. Aí ele explica que ele estava lá trabalhando, de repente ele viu um espírito de baixa condição se aproximar dele, né, empunhando tipo uma arma e atirar nele. E aquele projétil, aquela bala espiritual, causou dor nele. Olha que relato interessantíssimo, né? É óbvio que a coisa não acontece assim de um modo tão facilitado no dia a dia. Já pensaram? Se isso fosse tão facilitado no nosso dia a dia? A quantidade de desafetos que a gente tem de outras vidas, de obsessores que já atrapalham a nossa vida. Já pensaram se eles tivessem facilidade de acesso nesse nível? Nossa! Eles iam bater, arranhar, puxar cabelo, né, dar rasteira e tudo mais. A sorte que o negócio não é tão fácil de acontecer. Por quê? Primeiro, tem que ter um espírito que tenha a vontade de fazer isso. Segundo, tem que ter no local ali uma pessoa que libere ectoplasma. Porque para ele agir na matéria, tem que ter o ectoplasma, material. Terceiro, tem necessidade ali de que haja uma autorização superior para que o processo aconteça. Porque caso algum benfeitor espiritual fale assim, negativo, você quer, você tem o ectoplasma, mas aqui você não vai fazer isso não. Ele não pode fazer nada. Então, sorte que um processo como esse não é tão comum, né? De agressão física. Mas fenômenos de poltergeist são muito comuns. De objetos, de ruídos, de pancadas, de coisas que quebram, de ladrilhos que de repente racham. Fenômenos de efeitos físicos também, né? Que aí a gente já entra para o capítulo de número 5. Porque os fenômenos das mesas girantes eram provocados. As pessoas se reuniam em volta da mesa, colocavam os dedinhos ali, ficavam concentrando, e elas estavam provocando o fenômeno, aptas para isso. Na brincadeira do copo, idem, né? As pessoas se reúnem lá, colocam lá as letras do alfabeto, o copo no meio, fazem lá uma evocação tal, muitas colocam o dedinho na superfície do copo e de repente o copo começa a se movimentar. Fenômeno de efeito físico. E na maioria dos casos, quem se comunica na brincadeira do copo é o diabo, né? Na verdade é um espírito como nós aí que, na grande maioria dos casos, só quer assustar e se diverte tremendamente sobre isso daí. São fenômenos provocados, mas tem os fenômenos espontâneos, que às vezes acontecem na nossa casa e a gente não atina. Pancadas, ruídos, queda de objetos. São os fenômenos espontâneos. Esses têm um grande valor. Sabe por que tem um grande valor? Porque pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com pessoas que não conhecem o Espiritismo e pode acontecer com pessoas que são até contrários e refratários às ideias espíritas. Aí tem um valor muito grande. Se está acontecendo com um indivíduo que não acredita em doutrina espírita, tem um valor muito grande esses fenômenos. E como ele acontece é igualzinho do fenômeno das mesas girantes, idêntico. Tem que ter ali um indivíduo que vai doar o ectoplasma. Ah, quer dizer que quando eu ouço um barulho do nada na minha casa, um som, alguma coisa caiu, é espírito? Não, gente. Os benfeitores não se cansam de alertar. Aconteceu alguma coisa esquisita na tua casa? Um ruído estranho? Algo caiu? De repente, um objeto sumiu? Quase sempre a explicação é de ordem material. Quase sempre. É o vento, é um inseto, é algum animal que está escondido, né? Ou alguém que está fazendo uma brincadeira contigo, uma brincadeira de mau gosto. Então nós temos que passar em revista todas as possibilidades para esgotá-las, para só depois disso, aí sim, obviamente, a gente considerar que ali existe a influência espiritual.
Se de repente surgem pancadas na tua casa, qual que é a primeira coisa que você tem que pensar? Pode ser o vento. Pode ser que algum bicho entrou aqui. Né? Cupim, rato, morcego, né? Algo desse tipo. O estalar das madeiras na época do calor. É assim que a gente tem que pensar. Agora, se de repente a gente falar o seguinte, bom, estou ouvindo um barulho estranho aqui, eu quero que esse barulho se reproduza aqui. E de repente o barulho se reproduz aqui. Ou você pensa, 2 pancadas agora, aí de repente você ouve, pá, pá. Poxa, existe alguma inteligência ali por detrás daquele efeito, por detrás daquele fenômeno. Essa inteligência pode ser uma inteligência de um encarnado, mas muito provavelmente é a inteligência de um desencarnado. Então, sempre que esses fenômenos obedecem à ação da sua vontade, ou quando eles não são repetitivos, né? Todo dia, no mesmo horário, do mesmo jeito, quando eles são esporádicos, quase sempre isso daí tem como explicação a influência de algum espírito ali naquele meio ambiente. E aí, preciso ter medo? Óbvio que não. Por que não? Porque o espírito é gente. Gente como eu, gente como você. O diabo não existe. Né? Kardec fala que são extremamente raros os casos de indivíduos que sofrem algum tipo de prejuízo físico com esses fenômenos todos. Extremamente raros. Que na maioria dos casos, aqueles fenômenos todos são permitidos para nos chamar a atenção a respeito de algo que transcende a matéria, de algo espiritual. Repara bem, dificilmente fenômenos como esses acontecem na casa de indivíduos que são espíritas, que têm convicção no espiritismo. Para que vai acontecer na casa deles? Eles já sabem que existe vida depois da morte. Eles já sabem que a pessoa, quando desencarna, não acaba. Então não há essa necessidade de chamar a atenção da pessoa a respeito de uma vida depois da morte. Porque na grande maioria dos casos, o objetivo é justamente esse. São fenômenos insólitos, né, que causam medo naqueles que não conhecem a base dele, apavoram, e isso faz com que a pessoa passe a procurar explicações para aquilo que está acontecendo na vida dela, para aquilo que está acontecendo na casa dela. Um belo dia ela vai desembocar num centro espírita, e aí ela vai ter a explicação do que é o espiritismo. Vida após a morte, mediunidade, enfim. Não conheço. É uma senhora, ela tem 87 anos. E ela tem mediunidade de evidência, para a audiência. E ela comenta que, em vez que ela entra na casa de uma pessoa, ela vê o espírito protetor da casa. Aí ela tem que pedir permissão para o espírito poder entrar. Assim, a partir do momento que a pessoa vai com boa intenção e tudo mais... Mesmo com boa intenção, para ela, uma pessoa que não tem uma evidência, passa reto. Mas ela vê... É como se fosse o seguinte, é como se ela estivesse pedindo licença para estar ali. Aí tudo bem. Né? É como se ela estivesse vendo alguém encarnado. Ó, dá licença que eu estou entrando na tua casa. Aí está compreendido, aí tudo bem. Sim, sim, agora eu entendi. Agora eu alcancei o que você está falando. Bom, Kardec tem um exemplo disso aí, de pancadas que tinham por objetivo chamar a atenção dele para alguma coisa. Ele conta que num momento lá em que ele estava envolto com alguns escritos relacionados ao espiritismo, de repente no quarto dele ele começou a ouvir pancadas. E segundo ele, essas pancadas duraram 4 horas seguidas. Ele levantava, inspecionava, averiguava, nada de ordem material. No dia seguinte, ele tinha uma conversa, um encontro lá com um médium escrevente, um bom médium escrevente. E ele resolveu perguntar para o espírito que estava se comunicando através daquele médium o que estava acontecendo, o que aconteceu no quarto dele na noite anterior, aquelas pancadas que ele estava ouvindo. Aí o espírito responde assim, era teu espírito familiar que estava querendo conversar contigo. O que ele queria? Kardec pergunta. O espírito fala, você pode perguntar diretamente para ele está aqui. Aí o espírito se comunica. Né? Aí Kardec fala
que é um espírito de elevado gabarito, de elevado nível, que depois ele descobriu quem esse espírito foi quando esteve aqui na Terra. E esse espírito fala o seguinte: olha, de agora em diante eu vou estar à sua disposição no que diz respeito aos assuntos atinentes à doutrina espírita. E realmente, segundo Kardec, esse espírito sempre se mostrou muito solícito, agindo no momento certo, dando orientações, intuições de como proceder na própria codificação da doutrina espírita. E mais, esse espírito até o auxiliava nas particularidades materiais dele, da vida de Kardec. A partir do momento que Kardec começou a ter um contato regular com esse espírito, as pancadas deixaram de acontecer. As pancadas serviram simplesmente para quê? Para chamar a atenção dele. E realmente ele teve a atenção chamada, entrou em contato com o desencarnado falou qual era a intenção dele, e pronto, os fenômenos cessaram. É o que fala nesse capítulo 5. Se começarem a surgir problemas desses nas nossas casas, e se depois de uma rigorosa investigação, nós percebemos que não existe nenhuma explicação de ordem material, vento, gente que está querendo brincar com você, bicho, inseto, nada, o que pode ser feito? Utilizar-se de um bom médium, de uma boa reunião mediúnica, para saber o que o espírito que está ali, o que ele quer de você. Como eu disse, na grande maioria dos casos, esse espírito quer simplesmente brincar. Em boa parte das situações, são espíritos brincalhões que são responsáveis por essas coisas que acontecem em casa. E quanto mais a gente fica nervoso, mais eles firmam o pé e mais eles querem prejudicar. É igual aquela criança que está te atormentando e está percebendo que você está ficando nervoso com aquilo. Quanto mais você fica nervoso, mais ela vai te atormentar. É o que acontece com esses espíritos brincalhões. Kardec fala o seguinte: a melhor coisa que temos que fazer com eles é não dar a mínima atenção. É simplesmente mostrar para eles que nós não estamos com medo, não estamos apavorados, que aquilo ali não está incomodando a gente de forma nenhuma, de modo algum. Com o tempo eles se cansam e vão embora. Boa parte dos casos é isso. Agora tem situações aí em que o espírito pede coisas específicas, em que ele pede para você uma prece. Está sofrendo muito. A prece alivia o sofrimento dele. Em outras situações, o espírito pode pedir que você faça alguma coisa por ele. E aí eu faço? Dentro dos limites do bom senso, você pode fazer, né? Às vezes o espírito está arrependido por ter feito algo de ruim para alguém. Ele pode pedir para você assim: olha, conversa lá com fulano, fala para ele que eu estou arrependido, peça desculpas por mim. Se você sentir que isso daí realmente pode acontecer, pode fluir legal, vai e faça. Uma vez satisfeito o pedido dele, ele nunca mais volta. É necessário que a gente tire toda aquela rede de superstições que existem por detrás desses fenômenos todos. Porque isso é muito comum. Eu me lembro, até contei essa história aqui para vocês, quando eu era criança lá em Alfenas, próximo do colégio estadual onde eu estudava, fazia lá os meus estudos, de repente uma casa apareceu mal assombrada. Eram eu lembro direitinho, 2 quarteirões para baixo do colégio estadual. Apareceu lá a casa mal assombrada. Os objetos começavam a voar lá, né? Um padre já tinha ido lá e tudo mais. O que acontecia? As pessoas se reuniam em volta daquela casa para ficar aguardando os fenômenos acontecerem. Eu fiz isso por 2 vezes, nunca vi nada, né? Mas a gente ficava lá, eu ficava em cima do muro lá, numa casa do lado, ficava olhando lá, para ver se acontecia alguma coisa. Mas a superstição e a falta de conhecimento aumentava a coisa. Ouvia relatos de que, olha, tem o diabo ali, tem uma legião de demônios, e coisas do gênero. Porque quando a gente não conhece o assunto, a gente começa a imaginar explicações. A realidade tem limites, a imaginação não. Então daí para a pessoa se apavorar e se amedrontar e realmente começar a ter problemas psicológicos por isso, é um passo muito curto. Sendo que quando a doutrina é espírita, tudo fica muito bem explicado. Sabemos a teoria dos efeitos físicos, sabemos como que o fenômeno se processa, sabemos que quem está ali é um ser humano, às vezes um espírito brincalhão, né? Que está rindo do medo dos outros.
E quando vem ali com aqueles processos de exorcismo, eles riem mais ainda, porque aquilo lá para eles simplesmente não afeta rigorosamente nada, a não ser que haja um padrão moral elevado de quem está fazendo o exorcismo, no caso o padre ou o pastor, né? Se eles tiverem um bom nível moral, isso vai contar. Caso contrário, o ato em si, rigorosamente, não. Rigorosamente, não. Então, a gente, quando aborda essa questão dos fenômenos de efeito físico, a gente tem que ter, obviamente, esse bom senso na avaliação deles. Alguém quer perguntar aí alguma coisa? Fazer alguma... Fala, Lafayette. Sim, o ectoplasma, Lafayette, o ectoplasma todos nós produzimos, em maior ou em menor grau. Agora, existem pessoas que realmente são pessoas que liberam uma quantidade muito maior, muito mais intensa de ectoplasma. Né? E são essas pessoas aí que vão ser consideradas como médiuns de efeitos físicos. Não é todo indivíduo que é médium que automaticamente vai ser médium de efeitos físicos. Normalmente vai ser médiuns aí de efeito inteligente. Né? No teu caso, por exemplo, no caso da psicofonia, médiuns de efeito inteligente e não de efeito físico. Sim, sim, o caso. O senhor lá conseguiu resolver a situação com a ajuda do Dona Vilca da Tiracá. Isso eu não sabia. Foi a Dona Vilca que ela, o dia pisaram e o Genaro ficaram, mas que foram para lá. E depois de algumas reuniões e tudo mais, conseguiu resolver a situação. Entendo. Mas o demônio prometeu que a entidade espiritual prometeu que ia voltar para a borda depois que o Senhor morresse, porque a autoridade moral dele estava impedindo que ele voltasse. Então ele estava indo embora, mas depois que ele morresse, e o Senhor morreu alguns anos atrás. Entendi. Mas de certo aí o indivíduo não voltou, de certo já foi orientado, né, já foi devidamente orientado aí no que é a vida espiritual e já deve estar em outra aí, com certeza. Só para a gente encerrar agora, esse finalzinho do capítulo 5 fala dos chamados fenômenos de transporte. O que é um fenômeno de transporte? É o surgimento de objetos ou de flores, qualquer outra coisa de ordem material, num ambiente, sendo que naquele ambiente esses objetos não estavam anteriormente. É muito comum acontecer isso com flores, né? Kardec, nesse capítulo aqui, ele inclusive entrevista um espírito responsável pelos chamados fenômenos de transporte. E ele explica como que ele faz esse fenômeno. Do mesmo jeito que a gente explicou aqui. Os fenômenos de efeitos físicos, os fenômenos de transporte também são fenômenos de efeito físico. Só que tem um detalhe. Para que esses fenômenos aconteçam, há necessidade de um ectoplasma muito aprimorado. Não é qualquer médium que faz isso, não é qualquer médium de efeitos físicos, tem que ser um médium de efeitos físicos que libere um ectoplasma extremamente refinado, aprimorado, que inclusive combine com muita facilidade com a energia do espírito que vai fazer o transporte. Caso contrário, não acontece, não vai acontecer. São fenômenos, portanto, raros, são fenômenos que só vão se verificar debaixo de algumas circunstâncias especiais. Algumas pessoas presentes no ambiente podem ser tão refratárias que a simples presença dela já faz o fenômeno não acontecer. Enfim, qualquer pessoa que se gabe de fazer esse tipo de fenômeno de transporte, a qualquer momento, quando bem entenda, do jeito que quiser, é um charlatão. Porque são fenômenos muito espontâneos, muito raros, que só se verificam debaixo de circunstâncias muitíssimo especiais. Eles podem, por exemplo, trazer flores do quintal do lado. Podem trazer flores de outra parte do planeta. Um fenômeno de transporte interessante aconteceu com o Divaldo Franco, em que ele estava numa reunião mediúnica lá na Mansão do Caminho, né?
E, conversando com o espírito Sheila, ele fala o seguinte, ela propõe a ele, olha, eu posso trazer flores para vocês agora, materializar flores. Aí Divaldo se lembra de uma flor chamada Edelweiss e pergunta para ela, você conhece uma flor chamada Edelweiss? Ela fala, sim, né, na minha última reencarnação, lá na Europa, uma flor muito comum na região onde eu vivi. Espera só um momentinho. Depois de poucos minutos, começa uma chuva de flores, né, de Edelweiss. Ela foi lá na Europa, desmaterializou aquelas flores todas, trouxe para cá, para o Brasil, e essas flores choveram sobre os presentes. Fenômeno de transporte. Aqui, no livro dos médiuns, o espírito responsável pelos transportes, né, ele transportava flores, mas transportava outras coisas também. Por exemplo, doce. Aí Kardec pergunta, mas de onde que você pegou esse doce? Ele falou, olha, peguei na padaria. Mas você não vai causar prejuízo para o padeiro? Ele falou assim, não causa prejuízo não, substitui por outro. Ao passo que o espírito São Luís, que é o espírito elevado, fala para Kardec o seguinte, ele está mentindo. Né? Se ele pudesse substituir por outro, ele não precisava nem ter pego. Ele fazia esse doce aqui mesmo. Ele trazia, por exemplo, moedas, joias, para aquele ambiente. E Kardec perguntava, mas de onde você tirou isso daí? Ao passo que ele falava, de locais onde essas joias, onde essas moedas estavam perdidos. Fenômeno de transporte, né? Que só acontecia debaixo de situações excepcionais. O espírito Erasto explica que o indivíduo que libera muito ectoplasma, ele tem um sistema nervoso dele totalmente propício para esse tipo de fenômeno. Totalmente propício. Ele fala que o sistema nervoso deles não tem uma capa. Ele não explica muito bem a respeito disso. Não existe um isolamento que tem no sistema nervoso de outras pessoas. Que é justamente por não ter esse isolamento que faz com que o ectoplasma seja liberado de forma abundante nos médiuns de efeitos físicos. São fenômenos, como eu disse, esporádicos, raros e que mais se prestam ao charlatanismo. Então, as recomendações de Kardec são as mais rigorosas possíveis. Observar as circunstâncias em que os fenômenos acontecem, observar o caráter da pessoa, do médium, a honestidade e principalmente o desinteresse absoluto do indivíduo a respeito disso daí. Pessoas começam a cobrar, vamos na reunião mediúnica lá em casa, tal, mas a gente precisa de uma ajudinha, ou o ingresso é tal, pode ficar com o pé atrás. Pode ficar com o pé atrás. Os bons espíritos não se prestam a esse tipo de coisa, de modo algum. E mais, o próprio conhecimento do Espiritismo nos dá uma gama de conhecimentos necessária a fim de que a gente possa diferenciar o que é certo do que é errado. O é certo daquilo que é exagerado. Então é importante que todos nós tenhamos esse conhecimento, que com isso, muito fenômeno que acontece por aí será reduzido na sua justa dimensão. Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito disso daqui? Alguma observação? Algum comentário? Daniel, a respeito de fenômenos físicos, não sei se você conhece aquele pesquisador espírita, Clóvis Nunes. Sim, Clóvis Nunes, conheço. Não sei se você assistiu algumas palestras dele, que ele relata, que ele fala sobre obsessão material, inclusive parte de Kardec menciona também. Kardec menciona no livro aqui dos médiuns o caso de 6 irmãs que durante vários anos seguidos, todos os dias, por vários anos, as roupas delas eram tiradas do armário, eram colocadas em vários cômodos da casa e eram rasgadas. Um caso típico de obsessão material. Né? Essa obsessão que ele acompanhou, mas não sei se é no norte ou no nordeste, era uma sede de uma fazenda. Inclusive, um pessoal religioso demais. Assustou demais a região. E aparecia troncos de árvores dentro da sede, fezes, pedras eram arremessadas. E mais que a família toda tinha essa mediunidade
Sim, sim. Aqui mesmo em Pouso Alegre, o caso daquela mulher de alguns anos atrás, em que apareciam agulhas no corpo dela. Não é verdade? Ela ainda está encarnada, ainda mora aqui na cidade, e pelo que eu fiquei sabendo da última vez que foi feito um exame dela, não sei se de tomografia de raio-x, as agulhas, né, todas, muitas delas na região aqui do coração, rodeando a região do coração dela. Então isso chegou a aparecer até no Fantástico, né? E de repente surgiam agulhas no corpo daquela pessoa. É um caso típico de obsessão material. Então a gente percebe aí que para isso acontecer, para que haja manipulação de objetos, de matéria, tem que ter ectoplasma. Tem que ter algum médio de efeitos físicos aí. E às vezes o médio de efeito físico não tem que estar necessariamente no ambiente. Ele pode estar, por exemplo, na casa ao lado. Pode estar. Mas é muito mais frequente, muito mais comum a presença de uma pessoa naquele ambiente. Por isso que esses fenômenos são muito comuns em locais habitados. E não em locais onde não tem gente nenhuma, onde não tem pessoas. Né? Porque lá, o espírito que porventura habite lá, não vai ter o ectoplasma disponível para fazer o que bem entende. Tem que ter o ectoplasma para agir sobre a matéria. Comigo aconteceu um caso desse, eu estava lá em Gaivota, numa casa que eu aluguei, né, e eu namorada, ele levantou para tomar café e ela arrumou a cama. Aí quando eu voltei, tinha uma toalhinha, muito bem colocada, uma toalhinha pequena, muito bem assentada em cima da cama, assim, de lado. A cama assim, ela sentada, bem arrumadinha, lisinha. Aí eu falei, caramba, mas você pôs essa toalha aqui? Ela falou assim, não, tem uma toalha lá em cima, uma toalhinha em cima da cama. Eu tenho certeza que eu fui. Ela falou, eu também, eu fui. Só que eu acho, só aconteceu essa vez comigo. Ela também acha que não. Agora tinha mais duas pessoas na casa. Então talvez fosse uma dessas duas pessoas. Talvez, exatamente. Então, é justamente aí que a gente tem que começar a pensar, poxa, qual é a possível explicação material para esse tipo de fenômeno, né? Para esse acontecimento? Será que alguma daquelas duas outras pessoas que estavam na casa desceram e estenderam essa toalhinha sobre a cama? Não tem isso, não tem. Não teria possibilidade nenhuma. Então, quando a gente exclui todas as possibilidades de ordem material, a gente já começa a pensar em algo de ordem espiritual. Se for brincadeira, Aham. se ela coisa, mas eu acho que não. Aham. Nós saímos juntos, ficamos juntos ali e tal, e no mesmo momento, e quando eu voltei, ela ainda estava lá, me pareceu assim muito difícil. De acontecer esse tipo de coisa. Uma brincadeira dela. É. Foi muito difícil. Comigo aconteceu uma vez, eu até contei para vocês, né? Que eu estava em Três Corações, dormindo na casa da minha tia, no quarto, numa cama aqui, meu primo na outra cama, bem longe. De repente eu acordo de madrugada, assim, com alguém puxando meu cobertor. E foi um puxão só, tirou meu cobertor. E eu ouvi uma risada ainda, né? Falei, puxa vida, esse Leonardo, né? Pregando peça de madrugada, né? Falta ter o que fazer, né? Aí quando eu olho para ele assim, estava dormindo, lá no canto dele, ressonando. Falei assim, que coisa, né? Que não me livrou de um arrepio, né? Aquele arrepio, né? Que medo, né? Mas como eu já sabia, já conhecia, fiz uma prece lá e nunca mais repetiu. Nunca mais aconteceu. Mas são fenômenos interessantes que, vez ou outra, pipocam na nossa vida e que servem para realmente mostrar para todos nós que estamos envolvidos por uma atmosfera espiritual. Que os nossos amigos desencarnados e os nossos inimigos desencarnados também estão por aí, né? Que existe uma intensa comunicação entre a realidade física e a realidade espiritual. Sobre isso daqui, mais alguma ideia, mais algum comentário, mais alguma pergunta? A multidão de testemunhas. Multidão de testemunhas. Exato. O que a gente fez hoje foi só dar uma repassada, uma relembrada naquilo que a gente já havia visto há 3 meses. Tá? Os capítulos de número 4, os capítulos de número 5. Vamos fazer a seguinte coisa agora. Fechemos os olhos. E eu peço para você que está aí em casa, que está aí nos assistindo, para providenciar um copo d'água ou uma vasilha com água.
e mentalize a presença de luzes ao seu redor. Nesses momentos em que estamos vivendo, dessa pandemia que está assustando a todos, é imprescindível que mantenhamos o nosso equilíbrio. A certeza de que tudo que acontece não acontece por ordem de um acaso. Que o nosso planeta está passando por um momento difícil de transição. É como se fosse uma noite escura. Mas logo depois de uma noite escura, sabemos que chega a alvorada e o raiar de um novo dia. Então deixemos de lado o medo, o desespero, a ansiedade, que são sentimentos que desequilibram, são sentimentos que saturam o nosso ser de energias baixas, que aí sim nos predispõem às doenças, nos predispõem aos desequilíbrios de ordem física, de ordem mental. Tenhamos a certeza de que a vida é eterna. Que nós, mesmo despojados do corpo físico, e um dia seremos, claro, iremos permanecer vivos, com o pensamento atuante, com os sentimentos atuantes, sabendo que tudo que aquilo que passamos serve para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado espiritual. Imagine a sua casa sendo iluminada nesse exato momento. Imagine essas luzes dissolvendo aqueles miasmas pesados e deletérios que nós mesmos acumulamos. Imagine os seus familiares, você, sendo banhado por essa luz, por essa energia benéfica. Com isso, nós agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja. Sigamos em paz.